Muita gente diz por aí que não sofre influência de nenhum tipo de ideologia. O que você acha disso? Você tem a sua ideologia? Você é influenciado por alguma ideologia? Logo de entrada eu queria dizer para você que se você tem certeza absoluta que você não sofre influência por ideologias, eu acho que você pode estar enganado. Errou! Mesmo que você não perceba, que você não note, você é sim influenciado por ideologias. Você duvida? Então fica aí que eu vou te explicar com alguns exemplos, e no final do vídeo você vai deixar um comentário aqui para mim dizer se eu estou viajando, se eu errei, ou se no final você percebeu que você sofre sim influências com ideologias. Vamos lá? É o seguinte, gente, primeiro vamos entender a palavra ideologia, tá? Ela pode ter significados diferentes dependendo do tempo em que for usada e também dependendo de linhas de estudos, tá? Da sociologia. Quero falar que é a influência que um tipo de ideologia exerce sobre a nossa vida. Esse tipo de ideologia é chamada pelos sociólogos de ideologia forte ou ideologia falsa. Bom, esse termo é usado quando a gente se refere a uma falsa consciência da realidade, principalmente nos termos sociais, ou seja, trabalho, dinheiro, bens materiais, a nossa condição de vida, nossa vida na nossa cidade, a funcionalidade da cidade, né? E várias outras questões do nosso dia a dia. Com essa consciência falsa e limitada, achando que a gente está vivendo num mundo que é natural e normal, a gente segue a vida tocando o barco, achando que as coisas são como são e que elas não poderiam ser diferentes, né? Como se fosse uma força da natureza, tá? Então, a gente está, na verdade, ali na superficialidade e a gente não enxerga a complexidade por trás do que realmente forma a nossa realidade. E realmente está em jogo nesse tipo de ideologia é o poder, tá? Eu já fiz um vídeo aqui sobre o poder, você pode assistir, mas é isso que exerce e forma a nossa ideologia. É o poder que o homem tem sobre outros homens. Então, para te explicar melhor, eu vou criar aqui uma situação hipotética, tá? A gente vai imaginar uma situação hipotética e aí eu vou te dar o exemplo. E a gente vai chegar na ideologia. Imagine que eu seja um grande milionário, tá? Que eu seja um acionista de uma das grandes ou maiores indústrias de carro do mundo, tá bom? Logo, então, boa parte do meu poder, da minha riqueza, do meu estilo de vida provém da venda de carro. Então, depois aí de 20 anos que eu tô nessa vida, vendendo, fabricando, né, na indústria de carro, aqui no Brasil começa a surgir um movimento social, onde as pessoas começam a perceber que o carro, apesar de ser uma ferramenta útil para a nossa vida, ele traz consigo alguns prejuízos, como por exemplo, a poluição, o congestionamento que acontece nas cidades devido ao volume, a quantidade de carros nas ruas das cidades, e isso acaba diminuindo a nossa qualidade de vida. Então esse movimento social está percebendo e está começando a debater isso na sociedade. Nesse mundo começa então a surgir transporte público de qualidade, com quantidade suficiente, com um ar-condicionado, que integre os pontos das cidades, que facilite as nossas vidas, que seja barato, tá? Vamos imaginar que as cidades elas sejam, que elas estão começando a se organizar, tá melhorando, né? O governo está agindo para isso, onde você consegue andar e se locomover de bicicleta, né? Onde você consegue morar, por exemplo, perto do trabalho, né? Não precisaria usar o carro todos os dias. Vamos imaginar essa cidade? Como é que eu estaria? O que aconteceria comigo? Eu estaria simplesmente ferrado, porque eu ia perder mercado. Porque a minha vida, o meu lucro, os meus ganhos, tudo depende da indústria de carro. Então não é meu interesse que esse mercado diminua, que as vendas de carro, a fabricação, a circulação de carro diminua. Sendo assim, não é do meu interesse que ideias e debates, conversas como essa se desenvolvam na sociedade. Porque, gente, a lógica capitalista é essa, né? Uma vez que eu tenho um mercado, e eu estou escravo desse mercado, né? Eu tenho concorrentes, eu preciso ali ser mais eficiente, eu precisaria... Se isso tivesse que mudar, por exemplo, eu precisaria migrar para um outro mercado que ia requerer de mim muito investimento, muito risco. Então eu, como capitalista, como, né, um acionista, um dos donos dessa indústria, eu preciso manter o meu negócio funcionando, rodando nesse sistema. Só que agora as pessoas estão começando a pensar sobre isso e discutindo em como fazer mudanças para melhorar a qualidade de vida. E agora que vai começar, então, a questão ideológica, tá? Vamos lá continuar aqui nessa sociedade hipotética. Então eu preciso, de alguma forma, eu vou precisar intervir nesse mercado, tá? Eu preciso convencer as pessoas de que o carro é bom para elas, né? De que o carro é essencial para a vida delas, e eu preciso fazer com que as pessoas continuem comprando e trocando de carro.
Uma das coisas que eu posso fazer é interferir, por exemplo, com patrocínios, né? Em esportes, transformar o carro também num esporte, num símbolo de vitória, num símbolo de desejo, né? Na verdade, num objeto de desejo, né? Então, eu começo eu pego a minha marca de carro e começo a transformar ela numa marca de status, né? E como eu faço isso? Eu participo da produção de filmes, né? Eu vou influenciar, por exemplo, a indústria cultural a produzir filmes onde o carro seja um objeto desejado, onde você tem aventuras, onde o herói está sempre dirigindo um carrão, né? Então eu começo a transmitir uma imagem através desse objeto para fazer as pessoas acreditarem que o carro é uma coisa legal, de que elas precisam, de que o carro está associado a alguma ideia, né? Na maioria das vezes, a ideia de status, a ideia de poder, a poder assim, né, aquisitivo, a ideia de poder, eu consigo comprar um carro. Isso explica, por exemplo, porque as pessoas se sentem, né, muito bem atrás do seu volante, né? As pessoas se sentem de alguma forma vitoriosa quando conseguem comprar um carro, né? E indo além, gente, o carro pode virar também um desenho animado, né? Eu posso transformar o carro num personagem afetivo. Ele pode virar um brinquedo para as crianças, né? Para que elas se acostumem desde pequenininha a brincarem com o carro, a sonharem, a quererem, a desejarem ter um carro, né? Porque o pai dela tem um carro, todo mundo, é normal ter um carro. Não importa se o carro está trazendo um mal coletivo social. Ele traz coisas boas, mas espera aí. Dá para mudar? Pode ser de outro jeito? A nossa mobilidade de um lugar para o outro pode ser menos prejudicial? A gente não se faz essas perguntas dificilmente, porque está normalizado na sociedade que as coisas são assim. Todo mundo tem que ter carro. Esse movimento, gente, gera uma coisa que a gente chama também de indústria cultural, tá? Eu vou influenciando nessa indústria de produção de cultura, aonde a lógica esteja em colocar uma ideia na cabeça das pessoas que os produtos que a gente precisa vender, a gente aqui da Elite precisa fazer circular, são produtos muito bons e que são normalizados, e tentar evitar que as pessoas questionem muito os lados negativos dessas coisas, tá? Você nunca ouviu falar desse lance de indústria cultural, de como a ideologia está ligada para isso? Eu vou deixar um artigo aqui para você ter uma ideia, né, dos sociólogos que falam um pouquinho sobre isso, e aí você vai conseguir abrir um pouquinho mais sua visão, tá? O link está aqui embaixo, você pode acessar esse artigo depois que terminar de assistir esse vídeo. Então, gente, você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Não importa, então, se há danos, não importa se está fazendo mal, não importa se as coisas poderiam ser diferentes, tá? Mas graças a essa ideologia que eu tô martelando na cabeça de vocês, que a Elite, eu, nesse mundo hipotético, você não consegue perceber isso. Beleza. Aí, sei lá, você pode me perguntar assim, ô Matheus, tá. Mas se o governo, se um bom governo que tá aí, quiser investir em mobilidade urbana, diminuir a quantidade de carro na sociedade, quiser melhorar o transporte público, quiser mesmo investir em ciclovia, quer investir em educação para as pessoas se tornarem conscientes, que escolha que você vai ter aí como dono aí, como um dos donos da indústria de carro? Bom, aí eu vou ter que fazer o quê? Eu, como sou parte da Elite, como eu tenho poder econômico, como eu tenho influência política, tá? Eu vou tentar contrapor esse governo, tá? Afinal, eu financio campanhas, né? Eu faço parte da eleição, eu estou financiando as campanhas. Muitos políticos me devem favores, eu ajudei eles a se elegerem. Eu tenho também forte influência nas televisões. Eu anuncio nas televisões. Não vou deixar essa ideia se propagar tão fácil assim. Vou tentar jogar, né? Até onde a imagem da minha empresa, até o limite para não sujar muito a imagem da minha empresa, eu vou segurar de alguma forma, com o meu poder político, econômico, eu vou segurar a disseminação dessas ideias. Eu vou tentar impedir que o governo faça isso. Então eu vou influenciar tanto a força política, como eu vou influenciar a força de comunicação das ideias, entendeu? Gente, eu acho que vocês estão entendendo bem, mais ou menos, como é que funciona esse lance da ideologia, né? Então a gente vai criando, a gente consegue criar nas pessoas, na população, essa falsa sociedade, tá? E aí a gente impede que elas raciocinem, né? A crença de que a vida é assim mesmo, a sociedade é assim. Por quê, cara? 80 anos, 100 anos é um tempo muito pequeno, né? Se a gente pensar no desenvolvimento de uma sociedade, uma civilização. E é o tempo que a gente passa aqui. Então, a gente passa essa nossa vida aqui achando que as coisas são desse jeito. E não é. As coisas estão mudando a todo tempo, a cada geração as coisas mudam. E cabe a gente entender, enxergar, ver que a gente está sob influência de alguma ideologia para poder participar dessas mudanças.
ou não. Ou a gente não percebe isso e toca o barco da vida como se tudo fosse normal e natural. Ficamos por aqui, beleza? Espero que você tenha curtido mais um vídeo e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço.